Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, logo no início da sessão, senhor presidente, tive a oportunidade de, numa questão de ordem, lembrar os nossos deveres para com o cumprimento da Constituição. E me ative à questão relativa aos vetos. Mas agora, com um tempo mais razoável, posso eu explicar algumas razões. E a principal delas, senhor presidente, está vinculada à segurança jurídica. Nós não podemos, de forma alguma, ter um projeto de lei, no todo ou em parte, vetado pelo Poder Executivo, sem que esta Casa, dentro do prazo constitucional, aprecie o veto. Porque uma matéria vetada, ela se submete a uma espécie de efeito suspensivo, que poderá ser confirmado por esta Casa, e aí estará definitivamente distanciado do mundo jurídico, da vida das pessoas, poderá também passar a vigorar. É por isso que o veto sobresta a pauta, porque não é possível que uma matéria vetada permaneça por muito tempo, ou por longo tempo, ou por qualquer tempo, sem a sua apreciação. E a Constituição, primeiro, veja bem, impõe ao governador um prazo para a sanção ou veto de qualquer matéria. O governador tem o prazo de 15 dias, contado da data do recebimento. 15 dias para sancionar ou vetar. E mais. E tem o dever de comunicar à Casa em 48 horas. 48 horas. E mais, e se o governador em 15 dias não sanciona e nem veta, o projeto será considerado aprovado. Esta Casa, através de seu presidente, promulgará, transformando a iniciativa em lei. Mas diz mais, o veto será apreciado no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado por maioria, pelo voto da maioria absoluta, tá bem. Mas diz mais, se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao governador. Se o governador não promulga, cabe ao presidente fazê-lo. Mas veja bem, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, isto é, 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final.
nós temos vários vetos vencidos. E a ordem do dia não está sobrestada. As demais matérias vão sendo incluídas. E aí, senhor presidente, respeitar a Constituição é dever. Não podemos tergiversar. Não podemos nos omitir. Nós não podemos apreciar mais nenhuma matéria antes da apreciação de todos os vetos vencidos. E mais, precisamos ser cientificados pela mesa diretora dos vetos que foram encaminhados a esta casa. E mais, nem é preciso, vencido o prazo, o veto tem que ser incluído na ordem do dia, sobrestando as demais matérias. Então, senhor presidente, não se trata de fazer obstrução, não se trata aqui de querer trazer prejuízo à iniciativa dos parlamentares, ao contrário. Os vetos cuidam de iniciativas parlamentares aprovadas por esta casa. Se nós próprios vamos ser condescendentes com o descumprimento da Constituição, quando o governador veta uma matéria de iniciativa parlamentar, então, senhor presidente, é uma exigência. Não é possível. Não podemos aceitar. E por quê? Primeiro, porque a inclusão de matéria na ordem do dia vem se transformando em moeda de troca, causando constrangimento a vários parlamentares, que por vezes se obrigam, contrariando seus deveres de consciência, a aprovar matérias do Poder Executivo. E aí, como é que nós ficamos? A tramitação dos projetos deve obedecer aos prazos regimentais. E na questão do veto, não podemos vacilar. É o cumprimento da Constituição. Mas também, senhor presidente, estamos acompanhando as perversidades do governo em relação aos serviços públicos, mas, acima de tudo, em relação ao servidor público. Através daquele famigerado decreto, alegando calamidade financeira, o governo quer demitir servidores. E tomei conhecimento que as demissões caminham para incidir preferencialmente na área da saúde, que o governador do estado já entregou o Hospital Pedro II, o Hospital Rocha Faria e o Hospital Albert Schweitzer para a administração municipal. E os servidores públicos desses hospitais, os profissionais de saúde, os servidores administrativos, estão sendo aproveitados aonde? E aí, como a visão do governo é privatizar a saúde, através ou da prefeitura, ou por iniciativa própria, os servidores passam a ser um empecilho. Então, senhor presidente, primeiro, a bancada do PSOL encaminhou um projeto de decreto legislativo buscando a anulação do decreto do governador, que não trata exclusivamente da calamidade pública para efeito de buscar recursos no governo federal para o pagamento dos servidores. Não. Quer se utilizar desse instrumento para demitir servidores, inclusive estatutários, em estágio probatório ou não. É isto que ele quer. E mais, senhor presidente, uma iniciativa da bancada do PSOL, inicialmente subscrita por mim e por mais de 40 parlamentares,
tratando da questão da SEDAI. Não podemos admitir a privatização da SEDAI. Aliás, o que pretende o governo é manter com a SEDAI só o tratamento da água e privatizar a sua distribuição e o tratamento de esgoto. Saneamento básico, água na torneira, água tratada na torneira, esgoto recolhido e tratado, são tarefas que não podem ser deferidas à iniciativa privada. Na busca do lucro, a água é essencial à saúde, o recolhimento e o tratamento do esgoto também. Então, senhor presidente, imagina um cidadão desempregado, como ele vai pagar a água? Para concluir, hoje, debate aqui sobre a região metropolitana, houve uma pergunta comparando o preço da água mineral com o preço da água tratada e produzida pela SEDAI. E acrescentei a pergunta que me foi dirigida, que praticamente as fontes de água mineral no Brasil estão todas com a Nestlé e com a Quibon. E é isso que eles querem fazer com a água a ser tratada pela SEDAI? Ao contrário, temos que aproveitar a oportunidade de debater a questão da região metropolitana para dizer: saneamento básico será a responsabilidade da SEDAI. E as concessões já feitas, vencidos os contratos, a SEDAI tem que assumir essa responsabilidade. Quando da despoluição da Baía de Guanabara, qual foi a responsabilidade da SEDAI? Mais de US$1 bilhão. E a Baía de Guanabara está aí. A responsabilidade é do governo. E a SEDAI é uma empresa lucrativa. O lucro da SEDAI tem ido para onde? Tem ido para o saneamento básico? Não. Então, senhor presidente, a bancada do PSOL espera a solidariedade das demais bancadas, para que o poder legislativo seja respeitado como um todo, para que as iniciativas parlamentares sejam respeitadas, mas, acima de tudo, para que o serviço público, responsabilidade do governo, e os servidores públicos sejam tratados com dignidade. É preciso, portanto, que haja uma reunião, e foi uma deliberação da bancada do PSOL, solicitar ao presidente da Casa uma reunião com as lideranças partidárias e com os parlamentares que quiserem participar. Exatamente para quê? Para a definição das prioridades, para que esta Casa possa contribuir para a superação da crise no Estado e que cada parlamentar, com suas iniciativas tópicas, compreendam que não podemos conviver com a crise, com uma maioria governamental que só comparece para aprovar as mensagens do governo, e quando a iniciativa é de qualquer parlamentar, mesmo da bancada do governo, não tem quórum para deliberar. Então, senhor presidente, é nossa responsabilidade fazer cumprir a Constituição, exigir a votação dos vetos, e a bancada do PSOL amanhã vai se reunir, e tenho certeza que aí sim vai deliberar pela obstrução, porque não podemos aceitar o que acontece no Estado do Rio de Janeiro, quando o Poder Executivo, que causou a crise, quer debelar a crise, perseguindo ainda mais o servidor público. Muito obrigado.